O Monk de Todo Mundo Odeia o Chris é um assassino? A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Saudações, jovens, tudo beleza? Nesse vídeo vamos analisar o episódio 14 da segunda temporada de Todo Mundo Odeia o Chris. O episódio em questão é O Professor Substituto. Eu cheguei a pesquisar sobre essa possível teoria, mas não encontrei nada a respeito. No episódio, a senhorita racista Morello acaba indo para a África para curtir umas paradas diferentes. Né, jovens? Muito estranho isso aí. Ela é extremamente racista e preconceituosa com o Chris e sua família, porém adora outros negros. Bom, com isso a turma do Chris precisa de um professor substituto. É aqui que entra o Sr. Newton, que também é negro, assim como o Chris. Chris logo de cara pensa, pô, aí sim, me dei bem. Finalmente um professor que vai me ajudar aqui na escola. Afinal, ele é negro e sabe como as coisas funcionam. Isso é o que o Chris ele pensava. Nada disso, jovens. O professor, ao invés de ajudar, ferra ainda mais o Chris. Muito mais do que a senhorita Morello. O cara tinha dado nota B- na prova de matemática do Chris. Porém, muda para F, sem motivo nenhum. E ali na conversa entre os dois, o professor acaba entregando o currículo dele ao Chris. Um currículo com muitas informações sobre ele. Guarde bem isso, pois será importante ali na frente. Ao longo dos dias, o professor vai acabando com o Chris, fazendo com que ele faça aulas extras e fique até mais tarde na escola. Além de matemática, o cara também ensinou idiomas, ele também ensinou o Chris sobre história. O cara até mesmo era professor de ciências na parada. Bom, enfim, ele fez da vida do Chris um verdadeiro inferno ali na escola. E quando o Chris pensava que iria se livrar do cara, isso porque faltava apenas uma semana para ele vazar, ele anuncia que aceitou um cargo permanente para trabalhar ali naquela escola. Eu só queria que todos vocês soubessem que eu aceitei um cargo permanente aqui na Corleone. Mais adiante no episódio, o professor chega e fala que vai aplicar um simulado estadual para a turma. E essa prova é criticamente importante. É criticamente importante. No fim da aula, o professor chega e fala ao Chris: você vai se ferrar, meu parceiro. Ele explica que se o Chris não tirar uma nota 9 no simulado, ele vai recomendar que o Chris repita a 8ª série. Jovens, isso aí, de graça, no 0800. E agora já sabem, né? O Chris precisa dar um sumiço no cara o quanto antes. A cena corta para a loja do Doc, onde Monk percebe que o Chris andava meio cansado. Chris então explica que precisa se livrar de uma pessoa. Veja só a reação do Monk. Olha só, quando você diz se livrar, você quer dizer se livrar? Se livrar? Ou se livrar? Ele diz que essa pessoa tem um emprego e ele quer que não tenha. Na hora, Monk já pensa que é sobre ele que o Chris estava falando. Veja aí a reação do Monk novamente. Ele tem um emprego e eu quero que não tenha. Moleque, é melhor ter cuidado com o que fala. Você cometeu um erro. Quer falar sobre isso primeiro ou o quê? Chris então explica que é seu professor e que ele está acabando com sua vida e de quebra entrega o currículo do Sr. Newton ao Monk. Lembram, né? No começo do episódio, ele deu o currículo ao Chris. Monk então prepara uma carta de demissão para o Sr. Newton. Com isso, o Sr. Newton vai para a rua e Chris não precisaria correr o risco de repetir a 8ª série por recomendação dele, caso tirasse uma nota inferior a 9. Nesse meio tempo, a senhorita Morello volta da África. Nesse mesmo período, o professor não aparece na escola, ou seja, a carta do Monk tinha funcionado. Mas claro, não poderia ser tão fácil assim. Isso porque o professor vai até a casa do Chris pessoalmente para aplicar aquele simulado. Chris, muito burro, fala: eu não preciso fazer essa merda aí não. Lembra, você se demitiu. Você não é mais meu professor, lembra? Se demitiu. Na hora o professor fala: ué moleque, como é que você sabe dessa parada aí? Não contei isso pra ninguém? O professor já fica ligado na situação. Bom, sendo professor ou não, ele vai aplicar a prova sim. E jovens, é aqui nesse ponto que entra a minha teoria.
o professor revela ao Chris que recebeu uma proposta de emprego em uma escola ali no bairro do Chris, ou ali próximo. Porém, ele diz que nunca havia pedido um emprego ali naquela escola. Nesse ponto, o professor já sabia que tinha sido o Chris responsável por sua demissão. Ele até pergunta ao Chris sobre o currículo e ele fala que havia perdido. O Sr. Newton já estava ciente do ocorrido. Eu acho que eu perdi. Ah, eu sei. Você perdeu. Chris então faz o simulado, na qual ele teria que tirar no mínimo uma nota 9. Ao finalizar a prova, o Sr. Newton diz que ele tirou 9.2, ou seja, uma nota A, uma nota positiva. Chris foi muito bem na prova. E no final do episódio, Chris caminhava pela rua quando descobre que o professor levou um tiro. O professor, ao ver Chris, fica puto da vida e desabafa dizendo que o Chris era o responsável por aquilo. Você me mandou para esse inferno, olha! Isso é culpa sua! E aqui, jovens, fechamos a teoria. Monk não só fez com que o professor fosse demitido da escola do Chris, mas também fez com que ele fosse admitido em uma escola ali no bairro, justamente para se livrar do professor. Afinal, ele levou um tiro em uma escola onde não pediu emprego. Claro, né? Não foi uma morte, porém seria uma tentativa de assassinato. E aqui fica a questão para vocês. Será que Monk iria tão longe assim? Comente aí a sua opinião, deixe o like e, claro, inscreva-se no canal para ajudar. Valeu, jovens! Som do paredão e